Fala meu amigo, fala minha amiga, espero que vocês estejam bem. Trazer um vídeo aqui rápido, direto ao foco. São dois focos hoje. O primeiro, o imposto de renda. O último final de semana para você que quer fazer a sua declaração, ainda não fez. Bora fazer, minha amiga, bora fazer, meu amigo. Último final de semana. E o segundo ponto é falar sobre quem de fato trabalha para o pobre. O governo Lula, não só o governo Lula, vou mostrar aqui para vocês que nos últimos anos, desde 2014, só quem atualizou a tabela do imposto de renda foi governo de esquerda. Governo de direita não está nem aí para o pobre, quer que o pobre se lasque. Mais ou menos assim. Mas vamos lá, vamos falar um pouco hoje sobre isso aqui. Ainda não declarou o imposto de renda 2025? Vai aproveitar o final de semana? Então vamos lá trazer aqui as principais dúvidas, pessoal. Primeira delas, quem é que está obrigado a declarar o imposto de renda? Acho que você já deve imaginar, mas eu vou trazer aqui algumas informações na tela. É obrigado a declarar quem teve rendimento no ano de 2024, rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, e daí mais ou menos R$ 2.800 por mês. Também quem teve rendimentos isentos ou exclusivos na fonte, acima de R$ 200.000 lá no ano 2024. Quem também operou na Bolsa de Valores ou teve ganhos de capital. E também quem teve receita rural acima de R$ 169.000. Então, isso aqui são as pessoas que devem contribuir, que devem declarar a sua renda. Quais são as principais dúvidas que os contribuintes têm geralmente na hora de fazer a sua declaração? Quem pode ser incluído, pessoal, como dependente? Muitas pessoas perguntam isso. E eu vou trazer aqui um breve resumo, tá? Pode ser incluído como dependentes filhos e enteados de até 21 anos de idade ou até 24 anos, se essas pessoas estiverem estudando, fazendo uma faculdade, por exemplo. Irmãos também pode, netos ou bisnetos também pode, até 21 anos de idade, dos quais o contribuinte detém a guarda judicial, ou seja, a pessoa é tutor, né, tem a guarda judicial daquela pessoa. É importante lembrar que apenas uma pessoa do casal pode declarar a criança, ou seja, eu tenho 5 filhos, eu posso declarar os 5, mas a minha esposa, por exemplo, já não pode declarar nenhum dos 5, tá bom? Isso aqui é para dependente. E sobre a questão da saúde, também muita gente tem dúvidas com relação à saúde. A dedução de gastos com relação à saúde não tem um limite estabelecido e pode, pessoal, ajudar a aumentar a restituição, ou seja, aquele dinheiro que você vai receber de restituição. Mas é importante guardar todos os recibos por até 5 anos, caso você seja chamado pela Receita Federal para quaisquer esclarecimentos. Além dos gastos com plano de saúde, é possível também você deduzir gastos com médicos particulares, fisioterapeutas, psicólogos, clínicas e consultórios. Mas todo cuidado é pouco nesta seção. O contribuinte deve ter a se atentar, pois inconsistências nas declarações de gastos com saúde são um dos itens que mais levam a pessoa a ficar na malha fina. As despesas com medicamentos, muitas pessoas têm essa dúvida, né? Essas despesas com medicamentos, quando relativas a um atendimento em ambiente médico hospitalar, são dedutíveis, ou seja, elas podem ser recebidas como deduções, mas remédios comprados diretamente em farmácias não podem, infelizmente. Procedimentos estéticos realizados em hospitais ou clínicas médicas também podem ser. Quais são os gastos que você pode deduzir da educação? Aquele seu investimento na educação, pessoal. Nem todos os gastos com educação são dedutíveis. Incluir uma despesa que não é autorizada pela Receita Federal pode levar você à malha fina. Não é isso que você quer. Apenas valores que são gastos com pagamentos de mensalidade e matrícula. Fique bem claro.
mensalidade e matrícula, escolas particulares, faculdades e cursos de pós-graduação. Apenas estes itens são aceitos, pessoal. Despesas com atividades extracurriculares, como um curso de idiomas ou uma atividade esportiva, não podem ser. E também há um limite para dedução de gastos com educação. Este ano é de R$ 361,50 por pessoa. Ah, mas e quando o amor acaba, Lula? Quando o amor acaba e vem o divórcio? E aí, o que fazer com a pensão alimentícia? Muita gente tem essa dúvida. Com relação à pensão alimentícia, é considerada um rendimento isento. Ou seja, a pessoa que recebe a pensão alimentícia, ela não tem obrigação de declarar, tá bom? Porque não paga-se imposto de pensão alimentícia. O procedimento aí já é diferente no caso de quem é responsável por pagar a pensão. O informe é feito na ficha Alimentando. Na seção, é necessário preencher os dados do beneficiário, inclusive o CPF, que é obrigatório. A Receita ainda pode solicitar informações relacionadas à escritura pública ou decisão judicial. Muitas pessoas pagam pensão alimentícia, assim por exemplo, eu pago pensão alimentícia de forma informal, um acordo informal, chega lá e paga todos os meses e tal. Desta forma aí, sem ser uma ação judicial, não pode ser. Bem atentos. E com relação a imóveis, também muitas pessoas têm dúvidas. Eu comprei o imóvel, eu vendi o imóvel. O contribuinte deve informar imóveis que possui na ficha bens e direitos, pelo custo de aquisição e gastos com cartórios e juros de financiamento. Também podem ser adicionados gastos com reformas e melhorias, desde que haja comprovação de pagamento. Os recibos precisam ser guardados por até 5 anos após a venda do imóvel, prazo máximo em que pode haver questionamento da Receita Federal. E quando se trata de um imóvel financiado, muitas dúvidas, muitas dúvidas. O proprietário não deve preencher o custo o crédito na seção de dívida. O correto é informar na ficha de bens e direitos o valor pago no ano, tempo, somar o valor das parcelas. Por exemplo, uma pessoa comprou um imóvel em 2023 por 600 mil e pagou naquele ano, considerando entrada, despesas com registros e parcelas, pagou 250 mil. No ano passado, 4, quitou mais 150 mil. Dessa forma, a posição em 31 de dezembro de 2023 era de mil. E a posição em 2024 será de 400 mil. O valor vai aumentando ano a ano até que o consumidor consiga quitar o financiamento. O que mais, pessoal? E aluguel? Aluguel também muita gente tem dúvidas sobre isso. Você tem um imóvel que está alugado. O recebimento do imóvel, o aluguel deste imóvel, ele é considerado uma renda tributável e precisa ser informado no imposto de renda. A renda proveniente de contratos com inquilino está sujeita a pagamento de carnê-leão, caso tenha sido maior R$ 2.112 em janeiro. E a partir daí, maior que R$ 2.259,20. O que mais? Tem mais dúvidas? Mais algumas dúvidas? Além do aluguel, você vai declarar lucros de investimento. Olha só, as ações devem ser declaradas na ficha de bens e direitos pelo custo de aquisição. O valor só deve ser alterado em caso de venda, quando há incidência da venda. E a questão de criptomoedas, muito moda hoje em dia. Criptomoedas estão obrigadas a enviar pessoa física aqueles que investiram mais de R$ 5.000 em criptomoedas. Quem tem moedas digitais no exterior ou em carteira descentralizada, além de quem obteve ganho de capital vendendo mais que 35 mil por mês. Nesse caso, ainda é preciso que já tenha recolhido o imposto no mês seguinte à operação. Tem mais alguma coisa aqui, pessoal? Tem sim empréstimos também. Vai ver sobre empréstimos. Nós não vamos falar sobre empréstimos, o vídeo vai ficar muito grande. Mas o que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: esse cidadão aqui, falei para você sobre a questão de renda, mas esse cidadão aqui, em momento algum, ele se preocupou com o pobre pagando imposto de renda. Vou trazer aqui uma imagem, um gráfico. Olha só esse gráfico, pessoal. É muito importante você ver. Está na cor vermelha,
é do governo do PT, certo? Dilma, aqui de 2010 a 2016 houve impeachment, né? Deram aquele golpe na Dilma. O Michel Temer, aqui em amarelo laranja, fingia ser vermelho, mas na verdade era laranja. O azul, que é do Bolsonaro, e aqui o vermelho do Lula, os 3 anos do Lula, Lula 3. Só para você ter uma ideia, pessoal, em 2010, a faixa de isenção era de mais ou menos R$ 1.500. O salário era 510, ou seja, 3 vezes o salário. Você teria que ter 3 salários mínimos para poder começar a pagar imposto. Era isento até 3 salários mínimos. Em 2011, 510, salário 545. Aqui é uma evolução. Em 2012, a Dilma, né, sempre, ano a ano, a Dilma atualizando a tabela de imposto. Para quê, pessoal? Para que pessoas que recebiam 2 salários mínimos não pagassem imposto de renda. E aqui você vai vendo a evolução em 2013, 2014, e 2014 foi a última atualização, foi feita até o Lula assumir. Olha só a questão da extrema-direita no poder. A Dilma atualizou em 2014 para 1.903. O salário era 724. Esse 903 foi para 2015 e quando foi em 2016, ela foi impeachmentada. Michel Temer não atualizou. Observe que o salário que era 788 com a Dilma para 880, 937, 954. Só aqui 2 salários mínimos já vai dar para pagar imposto. Então, no final do governo Temer, ganhava 2 salários mínimos, já pagava imposto de renda, certo? Bolsonaro assumiu, em 2019, não mexeu na tabela do imposto de renda. O salário foi para 998. Ou seja, 2 salários mínimos já passava e muito da isenção do imposto de renda. Então, se você ganhava 2 salários mínimos ou um salário mínimo, quase 80% do outro, já pagava imposto de renda. Em 2020, ele aumentou o salário mínimo aumentou R$ 47, né? Foi para R$ 1.045. Em 2021, o salário mínimo foi para R$ 1.100. Continuava a taxa de isenção, a faixa de isenção em 1903. Ou seja, Bolsonaro passou 4 anos, ele não atualizou a isenção do imposto de renda. O salário mínimo, quando ele estava no poder, terminou em 1.212. Um salário mínimo e meio, 1.212, um salário mínimo e meio praticamente já era para pagar imposto de renda. Essa conversinha aí desses extrema-direita aí, que fica falando do Lula e tal, Bolsonaro está claro, evidente, não pensa em nenhum momento no pobre, na classe baixa, só na classe alta. O Lula assumiu, pessoal, em 2023, ele já assumiu, ele fez uma promessa. A promessa dele é essa aqui, ó, R$5.000, tá? Mas no primeiro ano dele ele já aumentou de 1903 para 2.112. O salário mínimo foi para 1.320. Isso aqui, muita gente falou, quem ganha um salário mínimo e meio vai pagar imposto de renda. Se ele não tivesse feito essa atualização aqui, estariam pagando mesmo. O Bolsonaro deixou esse rombo aqui. Em 2024, ele aumentou para 2.259, salário mínimo 1.412. Agora em 2025 está em 2.800, salário mínimo 1.512. Próximo ano, se tudo der certo, nós teremos uma isenção de R$5.000 do Lula, do PT e da esquerda. Está dependendo só do Congresso. Você sabe que o Congresso não quer ajudar o Lula de jeito nenhum, vai fazer de tudo para barrar isso aqui. Agora, se fosse Bolsonaro, eles iriam aprovar, iriam dar glória, porque era Bolsonaro que estava atualizando. Só que ele passou 4 anos aqui, ó. Mas teve pandemia, teve não sei o quê. Sempre é uma desculpa, pessoal. Eu não vi a pandemia durar 4 anos, não, tá? Eu vi a pandemia durar aí 2 anos no máximo, e nos outros ele também não teve coragem de atualizar a isenção. Pessoal, é isso aqui, a gente fica por aqui. Espero que essa imagem seja muito didática para você. A evolução da faixa de isenção do imposto de renda, Lula é o cara que vai levar para R$5.000. Até R$7.500 para diminuir o imposto de renda. E esse cidadão aqui, carinha de bom moço, enganou muita gente até hoje. Não a mim, jamais me enganou. Um abraço, pessoal. Saudações, a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço, hein? Tchau, tchau.